Internacional está com um grande problema. E um problema insolúvel. Um problema? Que a gestão? Não, um grande problema. Está com um problema insolúvel. O time é muito ruim. Só isso? É porque não dá para reforçar. É insolúvel. Não tem cura. Tá, mas quem é que cometeu esse erro, Guerrinha? Quem contrata? A direção do Inter não usou. O corte que divide o Inter nesse reta final de campeonato é a janela de transferências. O Grêmio teve a humildade de reconhecer que o elenco era deficiente, contratou jogadores, alguns veteranos que estão lhe ajudando nesse momento, e o Inter achou que não precisava. Os reservas, os que eram reservas antes, agora são titulares. O Carboneiro era reserva do Wesley, o Vitinho era reserva também, e eles estão tendo de resolver agora. E agora não tem mais solução. O Inter é um clube sortudo, gente. O Inter tem sorte. O time do Inter tem muita sorte por ter pego um campeonato onde já se definiu o rebaixado. O time do Inter não tem como evoluir. Mas como é que tu diz isso com tanta certeza? Eu não tenho essa, sinceramente. E olha, e vale pro Grêmio, embora o Grêmio esteja jogando melhor. O Grêmio tem um ponto a mais, vale igual pro Grêmio, mesma coisa. Tem um jogo a mais. Só que eu acho que o Grêmio tem mais. O Vitória. O Grêmio tem mais jogador nesse momento que o Inter. Eu fui ver a tabela hoje. Que eu achava que Fortaleza ia Fortaleza foi. Fortaleza já foi. Perdeu, ele tem Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro agora e depois Flamengo. Mas não só o jogo de ontem é... Não, mas não por isso, não por isso, Léo. Jogou contra o São Paulo em casa com um a mais todo jogo. Jogou contra o Vasco com um a mais todo jogo e não ganhou. Tá, mas perdeu olha 2 só, jogos sem fazer o um Vitória é aquela história que a gente tava dizendo aqui. Para um time grande cair, né, Guerrinha? Não precisa 4 irem mal. Tu precisa abrir uma vaga de um só. O Vitória, muito provavelmente hoje ele vai perder pro Bahia, no Barradão, porque é o Bahia. Mas assim, é um clássico, é um jogo de rivalidade regional. Se o Vitória ganha hoje, a próxima rodada, o Inter Vitória e Bahia. Vitória e Bahia. O Inter vai estar a 4 pontos da zona do rebaixamento. Mas é que também eu não vejo... Não bota terror no vídeo. Eu não vejo esse terrorismo todo. Você terrorismo. Não é 8 nem 80. O Inter é um time mediano. Tá, mas só isso. Por que é terrorismo dizer que o Inter está ameaçado de rebaixamento? Eu acho terrorismo. Eu acho a gente olhando a tabela. A gente olhando a tabela, os times que estão ali. Tá tudo bem. É que isso muda. Não tá tudo bem. Se tivesse tudo bem, tava aqui sorrindo. Melhor, o Vaguinha tava aqui, tivesse tudo bem, né? Não deve ter ficado doente. Não tava tomando remédio. Né? Se tivesse tudo bem. Não ia nem estar aqui. Né? Exatamente. Não está tudo bem. Agora, o rebaixamento eu acho exagero em relação tem essa certeza há algum tempo já. Não cai também, mas vai levar um cagaço. Já tá levando. Vai levar um cagaço. Considerem duas situações, tá? Eu acho que esse é o ponto. Eu só não acho terrorismo ventilar essa existe o número mágico dos 45 pontos. Mas vai ser menos. Vai ser menos. Tá. Por isso é que eu tô dizendo aqui. Deixa eu terminar o raciocínio. Existe o número mágico. Neste campeonato do número mágico, o Inter é candidatíssimo. Dificilmente o Inter faz 45 pontos. Mas no campeonato atual, que vai ter o último dos 4 que estão lá, vai fazer 37, 38, o Inter vai fazer com facilidade. Então, o número mágico, que é tem que olhar a pontuação do que primeiro que é o que tu trabalha, essa gestão do Inter é uma das coisas que precisam ser estudadas. O Vitória, eu não vejo o risco do rebaixamento, não é pelo Inter, sim, eu tô pelos outros. Olhando o Fortaleza ontem as entrevistas já eram de rebaixado. O próprio Moisés disse ao final do jogo, nós temos o Cruzeiro, o Flamengo, o Fortaleza já está nocauteado. E o Vitória, eu fui olhar a tabela, vou pegar o recorte de 5 jogos, que é o que vai definir tudo. Ele tem o Bahia hoje, se ele ganhar do Bahia ele diminui a distância, mas ele tem Santos fora, o Corinthians no Barradão, o Cruzeiro fora e o Botafogo no Barradão. Quantos pontos faz o Vitória? Mas não é pelo jogo. Para tirar 4 pontos, o Vitória tem que fazer 16 e o Inter 11. Esses 5 pontos, se o Inter for bem, o Vitória for bem. Esses 5 jogos aí, tu sempre considera, não, mas aí vai em casa, pode ser. O problema é que esses times perdem todos os jogos. Exato. Então eles vão fazer 2 e o Inter vai fazer 3. Então vai continuar. Esse é o grande ponto. Por isso é que o campeonato, quando a gente analisa Grêmio e Inter, nós temos que analisar do ponto de vista do que eles podem proporcionar. O campeonato, o ponto de corte 45 pontos, é um campeonato medíocre. Foi isso que Grêmio e Inter produziram nessa temporada. É capaz. Mediocridade. É capaz. Absoluta. É capaz de um deles, e eu acho que o Inter, embora o Grêmio tenha perdido muitos jogadores, acho que o Grêmio tem um lastro um pouquinho melhor de jogadores. O Inter é isso que a gente viu. Então não tem nada a agregar. Não, nada. O risco do Inter até inclusive não vai cair, mas vai ficar no limbo.
Que é Isso aquele, é pior ainda. Que é aquele time que não vai nem pra Sul-Americana. Não, é pior, é não sei, César, eu não sei. Eu achei que era Mas enfim, lá atrás eu já tinha recebido a informação de que não viriam contratações. Não viriam contratações, que era o grupo e que precisaria vender jogadores, porque a dívida cresceu muito, era preciso atacar a dívida. Ainda veio o Alan Rodrigues, 4 milhões, que era uma necessidade, porque ontem se viu que o Bruno Henrique, que foi um grandíssimo jogador, hoje ele não tem mais a potência física para exercer aquela função. Pode ser em outra função. O Reinaldo passou por ele brincando. Né? Daqui a pouco ficou olhando, né? O técnico consegue. Eu acho que ele achou bonito o gol, porque ele olhou bastante. E o Aguirre também ficou olhando, né? Ele era só dar um passo para frente que ele bloqueava ali. O César falou uma palavra ali, gestão. O Guerra falou que o Inter não tem peça. O Diogo pontuou de quem é o responsável por isso. E aí aqui não é uma forma de perseguição, mas eu estou constatando um fato. Na gestão Barcelos, eu faço um desafio para vocês. Em qual temporada o Inter foi sólido? De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nenhuma. Nunca, sempre ou começa bem com potencial e cai, ou começa mal e no meio do ano recupera. Em nenhum momento o Inter foi sólido e constante. Vamos lá, vamos pegar o recorte do Inter. Quando o Inter foi sólido uma temporada inteira? Sólido uma temporada inteira, muito difícil. Acho que talvez 20. Tinha o Cudê, aí o Abel vem. Acho que a final da Copa do Brasil também é um. Não, mas depois da Copa do Brasil, o Inter termina com o Zé Ricardo. Também não. O Inter contrata um técnico tampão. Então, assim, é problema dessa gestão, sim. Da atual gestão que errou. Não consegue. É um problema dessa gestão, sim, que errou. E eu bato sempre nessa tecla. Ela tinha um projeto, ela rasgou o projeto em nome do resultado. Mas é um histórico recente. Pegar o histórico recente do Inter de 16 para cá, de 15 para cá. Mas mudou a gestão 15, por exemplo. Né, 15 o Inter fez uma boa Libertadores. O Inter cai na semifinal pro Tigres. Ganha aqui e cai lá. E aí depois o Tigres perde pro Vasco. E depois, no segundo semestre, é um campeonato de salvação. Tem 7 jogos. Qual foi a última gestão que teve esse período para administrar o clube? 7 jogos do... Pro Tigres é vitória pífero, né? Com gol do Vitinho. Sim. Aí depois vem a gestão que tira o Inter da segunda divisão e pega um abacaxi gigantesco. Mas o histórico recente do Inter é esse. Não, mas qual gestão teve tanto tempo para trabalhar no clube? O Marcelo Medeiros teve 2 gestões, elas eram de 2 anos. Não, mas vamos pegar daí o contexto do Marcelo Medeiros, que ele pega o Inter na segunda divisão, né? Primeiro ano. Acho que isso pesa muito, assim, para que ele trabalhe o clube. O grande asterisco da Copa do Brasil, leva a Libertadores. Exato, e termina aquela gestão com o Inter por um gol. Tem 2019 o ano com o Zé Ricardo. Aí depois tem o Cudê, que o Roberto Melo vai a Buenos Aires contratar. Que é a gestão do Medeiros ainda, né? Exato. Então, e aí o Inter fica por um gol ali de ser campeão brasileiro. Eu acho que nesse período da gestão Barcelos, e de novo, não é tentando perseguir o presidente. Não é uma demonização. Sentido. Exatamente, é o resultado de campo. Querendo ou não, o Inter não consegue. Não, esse é um dos piores presidentes da história do Internacional. É que tem uma questão, Guerrinha, que eu acho assim fundamental. A gente está no 5º ano de uma gestão. Eu não fiz essa crítica mais assim, criticava pontualmente, mas eu acho que depois de 5 anos a gente não está cometendo nenhuma indelicadeza ou sendo injusto em dizer que, olha, são 5 anos. Poucos presidentes conseguem no futebol ter 2 mandatos de 3 anos, 6 anos comandando o clube. E não se trata só do resultado de campo. É isso aí. O Inter foi rebaixado no Sub-20. O Inter quase foi rebaixado no Sub-17. Se existisse rebaixamento, não existe no Sub-17. O Inter perdeu de 5-0 do Pelota no Sub-20 do Campeonato Gaúcho. O Inter não está mais revelando jogadores diferentes como revelava. A dívida está perto de 1 bilhão. Isso. Então, assim, se todos esses resultados de campo tivessem sido em nome de atacar uma outra parte estrutural, beleza? Uma opção, mas não é o que aconteceu. Ontem, Pedro, então não é só o resultado de campo, né? E nós temos, obviamente, que falar do jogo. Eu vou contar um bastidor que aconteceu comigo ontem. O Grêmio teve dificuldade para pagar o salário e eu acabei dando telefonemas para algumas fontes e tal para tentar buscar o real motivo disso. E cheguei no Botafogo. Botafogo deve pro Grêmio. E aí disse, quanto deve, o que deve, como deve e tal. A compra do Nathan Fernandes. Tá? Entre outras, tem mas enfim, o Botafogo deve pro Grêmio. Botafogo que compra e não paga. E aí eu tentei falar lá pra ver o negócio da cobrança, e que perto tava a cobrança lá no CNRD, que é esse, como é que chama lá? Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Isso, CNRD. Isso, aí fui.
E aí eu falei, o que deve pro Grêmio aí? E os caras começaram a me dizer, tem isso que deve pro Grêmio, tem isso que deve pro Grêmio, lá, uma fonte bem legal que eu tinha. Mas disse assim... O nome disso tinha que ser PC, pega caloteiro. Isso. E aí me disse assim, mas não te mete nessa. E eu, como assim não te mete nessa? Não. Porque o Grêmio tem muitos problemas aqui também. E começou a me citar problemas que o Grêmio tem de dívidas que não paga. Já vencidas. Já vencidas. O Gemerson, por exemplo. O Gemerson tá no Grêmio ainda? Tá. De vez em quando ele aparece. No jogo contra o Brasil de Pelotas ele tava lá. E aí, ele jogou o segundo tempo do jogo contra o Brasil. E aí disse, não te mete nessa. Aí eu ampliei. Eu vi que a pauta que eu tava querendo trabalhar não dava, porque não tinha lógica, né? Porque se tu tá devendo e não recebeu, dá no mesmo. Então não vou trabalhar aquela lógica. Fui trabalhar na outra e disse, olha, me dá mais ou menos uma linha dos 12 clubes brasileiros aí, o que tem de cobrança e credor, enfim, estão cobrando também. E aí me passou. E é uma lógica natural, Pedro. Tem clubes que devem mais, é verdade, tem clubes que devem, mas eu não entrei nessa. E nós temos uma solução para salvar, entrando na linha da gestão e do aumento da dívida do Inter. Tem uma forma de salvar o futebol brasileiro hoje. Eu, inclusive, botei na coluna hoje. Transfer ban coletivo. Enquanto nós não atacarmos quem não paga, Pedro, adianta. Enquanto nós não atacarmos de forma veemente quem compra e não paga, sabe como é que funciona hoje, Pedro? Pega dinheiro e vê quem é que tá cobrando menos, mais perigoso, e vai lá e paga. Pedro, nós vamos quebrar. Sabe por que isso não vai acontecer, César? Me permite. Porque a CNRD, ele é um instrumento de poder. É um instrumento ligado à CBF, e aí tu tem reclamatórios ali que dão uma cara de que estão cobrando, olha só, mas a CBF não vai executar ninguém, porque acaba sendo um instrumento de disputa. A nova estrutura da CBF está se relacionando com os clubes, aí tem uma dívida ali, não, deixa assim, sabe? Eu sei. É um instrumento de poder. É diferente de como é nas ligas europeias, que são entidades, são organismos separados, que vão lá e olha, tu tá rebaixado porque não pagou. Não tem vinculação com a federação, entendeu? Aqui é uma... Só que agora, então não vai ter nunca transfer ban. Todo mundo deve... tem que receber. Esse ambiente onde tu tem claramente a ideia de comprar e não pagar, que vira uma brincadeira, eu e o Vini aqui, porque o Inter pagou, porque o Grêmio não pagou, que vira uma piada, esse ambiente, ele perde credibilidade. E aí os grandes mercados de dinheiro olham pra ti, cara, eles não te dão moral. E daí eu tava contando pro Diogo no almoço. Aí um advogado de São Paulo me ligou, o Rafael Castro me ligou, colocando assim, César, isso é o início de uma recuperação judicial comum de todos os clubes. Superendividamento, recuperação judicial, e a partir da recuperação judicial, aí outro momento, outra história. É uma estratégia empresarial, tem empresas que fazem exatamente. Isso, né? Então tu entra num muitas vezes até proposital, vira uma recuperação judicial e tu tenta te salvar. Só que é um escândalo, porque alguns clubes estão fazendo isso com propositalmente. condições muito melhores, né?